Hoje vim falar sobre o ciclo reprodutivo de uma ovelha. Bom, dizem que eu já vi muitos vídeos, que dizem que elas parem 2 vezes ao ano. Em um ano só elas parem 2 vezes. Mas, assim, pela minha experiência aqui na minha criação, elas só criam 2 vezes ao ano se se uma dessas duas cria morrer antes dos 5 meses, que é quando ela está cuidando. Se for assim uma cria normal, sem morte, sem nada, elas não parem 2 vezes ao ano. Mas também tem a questão da alimentação, elas têm que estar bem nutridas para parir 2 vezes ao ano. E as minhas são sem raça definida. Algumas tem uma que ela é mestiça de Doping. Tem umas aqui que também puxou um pouquinho pro Doping, mas assim, para mim elas são sem raça definida. Elas não parem 2 vezes ao ano. As minhas pelo menos não. Mas é como eu falei, tem a questão da alimentação e aqui infelizmente elas não são nutridas o suficiente para parir 2 em um ano só. Infelizmente. Não tenho como complementar com a ração, que é muito importante. E essas que parem 2 vezes ao ano, no caso é as deslanadas, que são essas que não tem lã. A maioria das minhas, elas não tem lã. Tem pouca lã, que cai com o tempo. Conforme o tempo passa, vai caindo. Aqui eu já tive uma ovelha que ela tinha lã. E ela criava assim 2 vezes ao ano. Mas é como eu falei, se uma dessas duas cria, o borrego morresse. Porque infelizmente eu não tenho como comprar ração, que é o que nutre e garante que elas fiquem mais gordas, E isso influencia nela com a condição que ela fica, quando ela está bem nutrida. O cio vem 2 vezes ao ano. Eu acho que só tem isso para falar sobre o ciclo reprodutivo. Eu falei aqui com a minha experiência, aqui com as ovelhas que eu já criei esse tempo todo, desde 2013 até agora. E falando sobre esse vídeo que eu gravei, eu soltei elas hoje de manhã. Aqui tá chovendo. E aí elas já estavam aqui na vila. Aí ó, o tanto de garoba no chão tá destruindo mesmo. Elas destroem quase tudo. Come pouca coisa e só fica mais andando. Olha, eu tava mostrando a situação, olha o tanto de baixo. E elas destroem, porque não tem outro animal que entra lá dentro a não ser elas. Elas destroem tudo. Baixa é uma coisa que tem muita nutrição, mas se elas comerem demais, tudo que elas comem demais faz mal. E é quase certo que agora de tarde eu vou soltar elas também. A borreguinha já tem 7 dias, se eu não me engano, 7 dias, uma semana. E já que eu estou falando de ciclo reprodutivo, dessas coisas,
Uma ovelha, ela inicia o cio de 6 para 7 meses. Algumas demoram mais, outras é mais precoce, né? Que 6 meses para 7 é precoce ainda, ela está deixando de ser uma borrega ainda, está começando a ser uma matriz. Aqui na minha criação mesmo, varia dos 6 a 9 meses. Porque ela entra no cio pela primeira vez. Mas com 7 é muito precoce. 6, 7. É muito nova. Às vezes ela não aceita o borrego justamente por isso. Ou porque ela passa por muita dor durante o parto, já que é a primeira cria dela. E ela ainda é muito nova e inexperiente. Com 9 meses ela já... acho que já está mais pronta, né? Que já separou da mãe há uns 4 meses por aí. Então ela já está mais pronta com 9 meses em diante. Mas isso não quer dizer que ela não vai rejeitar o borrego, caso ela entre no cio e pegue cria com 9 meses. Então foi esse o vídeo. Um inscrito tinha me pedido para fazer um vídeo falando sobre o ciclo reprodutivo de uma ovelha. E eu tentei explicar aqui conforme a minha experiência, né? Segundo a minha experiência. Bom, espero ter ajudado, né? Eu não sei explicar, então acho que eu ajudo em pouca coisa. Mas eu tentei explicar o que é o ciclo reprodutivo e como funciona aqui na minha criação, porque isso vai de criação em criação, né? Tem criação que as ovelhas vivem em condições melhores, e no caso da minha eu não vou dizer que é melhor, sendo que não é. Então essas que vivem em condições boas, elas parem 2 vezes ao ano realmente, mas as minhas não. E também tem aquela questão, né, que eles separam os borregos com 3 meses por aí, para ovelha parir 2 vezes ao ano, mas aqui eu não faço isso.